Fala torcedor rubro-negro. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de um tema que pode mexer completamente com o futuro do Flamengo. Não é sobre escalação, não é sobre jogo, não é sobre quem vai ser titular no próximo domingo. É muito maior. Estamos falando de algo que pode colocar o nosso clube em outro patamar fora de campo. Algo que pode transformar o Flamengo em um gigante global não só pelo tamanho da torcida, mas também pela força da marca. Antes de mergulhar nesse assunto bombástico, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse simples gesto faz toda a diferença para fortalecer o nosso trabalho e espalhar ainda mais a paixão rubro-negra para milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O título de hoje já deixa claro, exclusivo: Flamengo negocia acordo global com gigante americana. E aqui a gente não está falando de qualquer empresa, de qualquer patrocinador de médio porte. Estamos falando de uma potencial parceira multinacional, daquelas que todo mundo conhece, que fazem parte da vida de milhões de pessoas no planeta, e que pode estar de olho justamente no clube mais popular do Brasil. É claro que, como todo assunto desse tamanho, existem especulações, existem bastidores, existem hipóteses. Mas é justamente nesse tipo de informação que a gente mergulha aqui. O que está por trás da possibilidade do Flamengo fechar um acordo global com uma gigante americana? Antes de imaginar os próximos passos, é importante lembrar que essa não seria a primeira vez que o Flamengo é ligado a uma marca americana de grande porte. Quem acompanha o noticiário há alguns anos vai se lembrar. Em 2020, a Amazon chegou a ser ventilada como possível patrocinadora master do Flamengo. Na época, a negociação não avançou como a torcida esperava, mas o simples fato de uma empresa do tamanho da Amazon ter sido mencionada já mostrava o tamanho do Flamengo no cenário global. Não é qualquer clube que consegue sentar na mesa com uma gigante do Vale do Silício. Mas por que essas empresas se interessariam pelo Flamengo? A resposta é simples: alcance. O Flamengo não é apenas um clube de futebol, é uma plataforma de comunicação gigantesca. São milhões de torcedores, uma das maiores audiências esportivas do planeta, uma torcida que ocupa estádios, domina transmissões televisivas, engaja nas redes sociais e consome produtos oficiais em larga escala. Para uma empresa americana que busca expandir sua presença no Brasil e na América Latina, associar sua imagem ao Flamengo é praticamente um atalho para conquistar mercado. Vamos pensar em exemplos. Imagine a Amazon, que já domina o e-commerce e os serviços de streaming. Associar o nome da Amazon ao Flamengo poderia significar desde camisas vendidas em condições especiais na plataforma até transmissões exclusivas de jogos em streaming. O Flamengo TV já é uma realidade, mas poderia se integrar a uma plataforma global, expandindo a marca rubro-negra para milhões de usuários pelo mundo. Agora imagine a Apple. A empresa que revolucionou tecnologia e design poderia enxergar no Flamengo uma vitrine cultural. Produtos como iPhones, iPads, Macs e até o Apple TV+, poderiam ganhar campanhas temáticas rubro-negras. O simples anúncio de uma parceria desse tamanho já colocaria o Flamengo nos principais noticiários internacionais, não apenas esportivos, mas também de negócios. E que tal pensar na Meta? O grupo dono do Facebook, Instagram e WhatsApp sempre procura formas de conectar comunidades gigantes. Não existe comunidade maior do que a nação rubro-negra no Brasil. Uma parceria poderia render ativações em realidade aumentada, experiências virtuais de torcedor no metaverso e até novos recursos de interação durante jogos. O torcedor rubro-negro poderia assistir partidas com realidade imersiva, algo que hoje parece futuro distante, mas que empresas como a Meta já tentam explorar. Outra possibilidade seria a Netflix. A empresa já investe pesado em produções esportivas, documentários e séries que contam histórias de clubes e atletas. Imagina um documentário oficial do Flamengo produzido pela Netflix, com distribuição em mais de 190 países. Seria a chance perfeita de mostrar ao mundo a força da maior torcida do planeta, além de reforçar o Flamengo como uma marca global. E não podemos esquecer da Nike, que apesar de já ter saído como fornecedora de material esportivo, continua sendo uma gigante americana que poderia voltar em outro tipo de acordo. A Nike já patrocina seleções e clubes históricos, e uma retomada com o Flamengo poderia ser estratégica. O mercado brasileiro é gigantesco, e nada melhor do que o clube mais popular para impulsionar vendas. Perceba, torcedor, que todas essas possibilidades não surgem do nada. Elas só existem porque o Flamengo se transformou em um clube atrativo. Nos últimos anos, o Flamengo não apenas conquistou títulos dentro de campo, mas também se organizou financeiramente, aumentou seu faturamento e se posicionou como marca premium no esporte.
Isso chama a atenção de investidores, de patrocinadores e de empresas globais. Mas o que seria um acordo global? A gente não está falando apenas de um logotipo na camisa. Um acordo global envolve campanhas internacionais, ativações em vários países, venda de produtos licenciados fora do Brasil, participação em eventos e até intercâmbio esportivo. Seria a chance do Flamengo se consolidar como clube mundial, não só em campo, mas também no mercado. Pensa no impacto que isso teria para os cofres rubro-negros. Hoje, o Flamengo já arrecada valores impressionantes com patrocínios nacionais. Mas quando uma gigante americana entra em cena, o patamar sobe. Não estamos falando de contratos de 20 ou 30 milhões de reais. Estamos falando de cifras que podem facilmente ultrapassar a casa das centenas de milhões. Dinheiro suficiente para reforçar o elenco, manter craques, investir em infraestrutura e transformar o Flamengo em referência ainda maior. E claro, isso também gera debates. Qual seria a gigante americana interessada? Qual seria o segmento? Quais seriam os impactos para a imagem do Flamengo? Uma parceria com a Amazon traria uma pegada tecnológica e de consumo. Com a Apple, uma imagem de sofisticação e inovação. Com a Meta, uma aposta no futuro digital e na conexão de comunidades. Com a Netflix, um salto no entretenimento e na visibilidade internacional. Cada escolha teria um impacto diferente, mas todas colocariam o Flamengo em outro patamar. Outro ponto que vale destacar é como isso mexeria com o mercado brasileiro. Se o Flamengo fecha um acordo global desse porte, nenhum outro clube no país conseguiria acompanhar. Isso ampliaria ainda mais a distância financeira e esportiva do Flamengo em relação aos rivais, consolidando a hegemonia nacional e permitindo ao clube sonhar com conquistas ainda maiores no continente e no mundo. É importante também pensar no fator cultural. O Flamengo é um clube popular, com raízes profundas no povo brasileiro. Quando uma gigante americana se associa ao Mengão, ela não está apenas estampando uma marca, mas também se conectando com a identidade cultural de milhões de brasileiros. Isso pode gerar resistência em alguns setores, mas também cria uma oportunidade única de valorização. Agora, é hora de mergulhar em 3 pontos que realmente interessam: valores, bastidores e impactos práticos para o clube. Primeiro, vamos falar de dinheiro. O Flamengo já mostrou que sabe negociar patrocínios de alto nível. Recentemente, o clube bateu recordes no mercado brasileiro, assinando contratos que superam facilmente 100 milhões de reais anuais quando somamos todos os patrocinadores. Isso é algo que nenhum outro clube do Brasil consegue replicar no mesmo patamar. Agora imagine o seguinte: se uma empresa americana decide apostar em um acordo global com o Flamengo, não estamos falando de valores de mercado nacional. Estamos falando de cifras comparáveis às que clubes europeus recebem. Seria plausível imaginar algo entre 150 a 200 milhões de reais por temporada em um único contrato master. Isso colocaria o Flamengo em uma posição inédita no futebol sul-americano. Esse dinheiro poderia ser usado de diversas formas. A primeira e mais óbvia é a manutenção do elenco. Jogadores como Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique já receberam sondagens de fora, e manter atletas desse nível exige contratos robustos e salários altos. Com um patrocínio global, o Flamengo teria fôlego para segurar essas estrelas sem comprometer outras áreas. Além disso, abriria espaço para novas contratações de impacto. Torcedor, pense em nomes de peso, jogadores que hoje atuam na Europa, mas que poderiam ser atraídos pelo pacote financeiro e pela vitrine de jogar no Flamengo. Mas o impacto não para por aí. Outro destino certo para esse dinheiro seria a infraestrutura. O Flamengo já tem o Ninho do Urubu, um dos melhores centros de treinamento do país. Mas com o acordo global, o clube poderia pensar em expansão, modernização tecnológica, construção de novas estruturas para categorias de base e até mesmo parcerias internacionais. Imagine intercâmbios de jovens jogadores rubro-negros em centros de excelência nos Estados Unidos ou na Europa, tudo viabilizado por essa parceria. E aqui entra o ponto dos bastidores. Um acordo global não é simples. Ele envolve uma série de cláusulas que vão muito além do logotipo na camisa. Exclusividade de segmento é uma delas. Se for a Amazon, por exemplo, o Flamengo provavelmente teria que se comprometer a não firmar contratos com concorrentes diretos no setor de e-commerce ou streaming. Se for a Apple, a exclusividade pode ser na área de tecnologia e dispositivos. Isso exige cuidado, porque restringe o leque de futuros patrocinadores. Mas, em compensação, traz valores muito mais altos e a chancela de uma marca global.
Outro bastidor importante é a ativação. Uma gigante americana não entraria apenas para aparecer na camisa. Entraria para criar experiências inéditas para o torcedor. Com a Netflix, por exemplo, o Flamengo poderia ganhar documentários exclusivos, transmitidos em mais de 190 países, mostrando bastidores, conquistas, histórias da torcida. Com a Meta, poderiam surgir experiências de realidade virtual, como assistir treinos do Ninho do Urubu em 360 graus ou acompanhar jogos em ambientes digitais imersivos. Com a Amazon, além de vendas online, o clube poderia ter transmissões em plataformas globais, ampliando a visibilidade para além do Brasil. Isso leva ao terceiro ponto, o impacto prático na globalização do Flamengo. Já faz tempo que o Flamengo deixou de ser apenas um clube brasileiro. Hoje, é uma marca continental, reconhecida na América do Sul e cada vez mais citada em discussões internacionais. Mas falta um passo: transformar essa popularidade em contratos globais. Um acordo com uma gigante americana poderia ser o divisor de águas. O Flamengo deixaria de ser apenas o maior clube das Américas para começar a disputar espaço midiático com gigantes europeus. É claro que essa especulação também gera perguntas. A primeira delas é: qual a empresa mais provável? Olhando para o histórico, a Amazon parece a candidata natural. Já houve conversas em 2020, e a empresa tem interesse em expandir ainda mais no mercado brasileiro. Além disso, o Flamengo já tem tradição em trabalhar com marcas de alcance popular, e a Amazon se encaixa perfeitamente nesse perfil. No entanto, a Meta também surge como possibilidade, já que sua estratégia sempre foi baseada em comunidades engajadas, e não existe comunidade maior no Brasil do que a torcida rubro-negra. A segunda pergunta é: como isso afetaria os patrocinadores atuais? O Flamengo já tem contratos valiosos, incluindo acordos com casas de apostas, bancos e empresas nacionais. A chegada de uma gigante americana poderia significar renegociação ou até mesmo substituição de alguns parceiros. Isso gera certa instabilidade no curto prazo, mas no longo prazo é extremamente benéfico, já que aumenta o valor do portfólio e fortalece a marca do Flamengo. Outro ponto que merece destaque é o impacto cultural. O Flamengo sempre foi visto como o clube do povo, com raízes fortes no Brasil. Ao se associar a uma multinacional americana, pode haver questionamento sobre perder parte dessa identidade popular. Mas, ao mesmo tempo, existe a oportunidade de mostrar ao mundo que a cultura rubro-negra é tão poderosa que pode ser exportada, valorizada e respeitada em qualquer parte do planeta. E, claro, precisamos falar do que interessa ao torcedor: títulos. O que adianta ter dinheiro, patrocínio e visibilidade se não houver resultados em campo? A verdade é que um acordo global desse porte reforçaria o ciclo virtuoso que o Flamengo já vive. Mais dinheiro significa mais capacidade de montar elencos fortes, mais poder de barganha para manter craques, mais estrutura para formar talentos e, consequentemente, mais chances de levantar taças. Imagina o Flamengo jogando o Mundial de Clubes contra Real Madrid ou Manchester City, com o peito estampado por uma marca global americana. Isso não seria apenas um detalhe estético. Seria a materialização de que o Flamengo chegou a um patamar inédito, de que o clube não é apenas o maior do Brasil, mas um verdadeiro player mundial. Essa segunda parte mostra que, mesmo sendo especulação, a possibilidade é realista. O Flamengo tem tamanho, tem mercado e tem torcida para justificar um acordo global. Cabe agora imaginar qual será o próximo passo. Será que a Amazon vai finalmente retomar aquelas conversas de 2020 e fechar o maior contrato da história do futebol brasileiro? Será que a Meta vai enxergar no Flamengo a chance de conectar sua plataforma com milhões de brasileiros? Ou será que outra gigante, como a Apple ou a Netflix, pode surpreender a todos e entrar no jogo? O que sabemos é que essa disputa, se confirmada, não será pequena. Vai envolver valores bilionários, vai mexer com o mercado nacional e vai abrir portas para o Flamengo decolar ainda mais. A nação precisa estar atenta, porque qualquer movimento nesse sentido será histórico. E aqui eu encerro essa segunda parte deixando mais uma vez o convite. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo exclusivo que a gente prepara sobre o nosso Mengão. O Flamengo está no caminho de se tornar não apenas o maior clube do Brasil, mas também uma potência global. Se uma gigante americana realmente fechar acordo, estaremos testemunhando um dos capítulos mais importantes da história rubro-negra.